E aí, minha amiga? E aí, meu amigo? Tudo bom com vocês? Com suas famílias, com as suas unidades? Espero que esteja tudo ótimo. Então vamos encerrar esse ótimo, excelente livro de Nefe, segundo o Nefe, que essa semana a designação é do capítulo 31 até o capítulo 33. Então, o que podemos aprender nesse capítulo 31, primeiramente? Nefe, ele mais uma vez ele reforça que a salvação só vem através de Cristo, que não há nenhum outro nome pelo qual a gente possa ser salvo. E Nefe também fala a respeito de quê? Da luz de Cristo. Então, o que seria a luz de Cristo? Algumas pessoas podem confundir a luz de Cristo com o Espírito Santo. A diferença, assim, o Espírito Santo ele é um personagem no qual a pessoa vai recebê-lo assim que for batizada, correto? Enquanto que a luz de Cristo não é um personagem, mas uma influência da qual a pessoa, mesmo não sendo membro da igreja, ela pode ser inspirada para poder fazer aquilo que é certo e evitar o que é errado, logicamente. E Nefe também ressalta que João Batista, ele lembrando que Nefe ainda vivia muitos anos antes da primeira vinda de Cristo, e que João Batista viria a batizar o Senhor. E ele, João Batista, foi preparado para isso. Lembrando mais uma vez, João Batista era filho de Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. E por que Cristo foi batizado? O próprio João Batista se surpreendeu com isso e falou: Nossa, eu que preciso ser batizado, ordenado por você, e você que vem a mim? Mas porque Cristo sempre foi perfeito em todas as coisas, mas ele deixou o exemplo do batismo e o modo de ser batizado corretamente, que é por imersão, ou seja, a pessoa ter o corpo completamente submerso dentro da água e voltar. Então, mas por que Cristo fez isso? Para dar o exemplo em todas as coisas. Ele não precisava por ser perfeito, mas para nos deixar o exemplo, ele foi batizado e para poder também demonstrar obediência a todos os mandamentos de seu Pai. Então, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. E depois da pessoa ser batizada, ela assim recebe o dom do Espírito Santo, né? E a pessoa, depois de receber, ela vai ter a sua orientação, né, pelo resto da vida. E também Nefe fala para as pessoas agirem sem hipocrisia e sem dolo. Quer dizer, não adianta fazer igual os fariseus que muito falava, mas pouco faziam. E eles eram severamente repreendidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Espírito Santo ele é importantíssimo, é o terceiro membro da Trindade, junto com o Pai Celestial, que é Deus, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. E Nefe ressalta que quem negar o Espírito Santo estará cometendo o pecado imperdoável. Então, negar o Espírito Santo, mais uma vez repetindo, é um pecado que não vai ter perdão nem aqui, nem depois. Então a pessoa deve se cuidar para sempre ser obediente e não blasfemar contra o Espírito Santo. E também ele ressaltou o batismo novamente, porque o batismo porque é para remissão de pecados. O próprio João Batista também falava isso para as pessoas, arrepender de seus pecados e ter fé e ser batizado para quê? Para a pessoa morrer para a vida anterior que ela tinha e nascer para uma nova vida. E aí o batismo por água é por imersão, é para a remissão dos pecados, é o batismo com água. E o dom do Espírito Santo é o chamado de o batismo de fogo. Por quê? Porque a pessoa está nascendo para uma nova vida e vai ter a sua influência permanentemente conforme ela ser obediente aos mandamentos de nosso Senhor. E aí no capítulo 32 fala de banquetear com as palavras de Cristo. Então Nefe mais uma vez ele está ressaltando que recebeu o Espírito Santo e ele mostrará tudo o que nós devemos fazer. Eu gostaria até de compartilhar uma experiência. Há muitos anos atrás, quando eu tive que ir para um bairro muito distante,
fazer uma transação bancária para minha mãe, e eu desci lá da estação, tinha que ir uma boa caminhada até a agência na qual ela tinha conta, mas aí eu já tinha procuração para fazer trabalho bancário para ela, mas aí eu ia andando por uma rua, porém eu estava sentindo que eu não deveria ir por aquela rua. Eu fiquei, mas por que? Estou acostumado, já conheço essa rua há tanto tempo, e quanto mais eu queria ir, mais eu sentia que eu não deveria. Até que, pelo sim, pelo não, falei, bom, já que eu estou sentindo que não é para ir lá, eu não fui, eu andei por um outro caminho. E depois eu descobri o porquê que eu não devia ter andado naquela rua. Havia tido um assalto em uma outra agência bancária, os ladrões fugiram, a polícia os perseguiu e houve troca de tiros entre a polícia e os bandidos. Então, o que poderia ter acontecido se eu tivesse ido lá? Eu poderia talvez ter virado refém ou ter sido acertado por alguma bala, mas eu, obedecendo a orientação do Espírito, eu decidi ir, fui e sou grandemente abençoado. E agora estou dando esse testemunho, tá ok? E nós então temos, quanto mais a gente é obediente à voz do Espírito, mais nós vamos ser abençoados e poupados de muitas coisas. Aí no versículo 8, versículo 9, vamos ler, porque também não tem como não falar. Aqui Nefe diz para seu povo: E agora, meus amados irmãos, percebo que ainda meditais em vosso coração. E é-me doloroso falar-vos sobre isso, porque se desseis ouvidos ao Espírito que ensina o homem a orar, saberíeis que deveis orar, porque o espírito mau, que é o inimigo, não ensina o homem a orar, mas ensina-lhe que não deve orar. Mas eis que vos digo que deveis orar sempre e não desfalecer. E nada deveis fazer para o Senhor sem antes orar ao Pai em nome de Cristo, para que Ele consagre para vós a vossa ação, a fim de que a vossa ação seja para o bem-estar de vossa alma. Então, o que está muito claro, tem muita o que falar. Quer dizer, tem, mas não tem muito para poder explicar, para fazer uma interpretação. Então, esse grande profeta Nefe está dizendo que a gente deve dar ouvido ao Espírito que nos ensina a orar. Porque o espírito mau, que é o do inimigo, fala que a gente não deve orar. E quais são alguns exemplos em que a gente deve orar? Eu, da minha parte, sempre faço questão de fazer oração na hora das refeições, agradecer o alimento. Mesmo quando eu estou no trabalho, eu dou um jeito, de eu poder lá fazer oração e poder agradecer o alimento. Como minha mãe também ensinou, a gente agradecer o dia de trabalho, temos que agradecer pela nossa saúde, por a gente poder enxergar, ouvir, falar, por poder caminhar. Mas por quê? Mas pensa, quantas pessoas não estão sofrendo numa cama de hospital? Até tem muito dinheiro, mas estão lá entrevada, ou com gesso, ou com um aparelho, e não podem aproveitar a vida porque estão lá o tempo todo sendo medicadas e ao cuidado médico. Então é uma coisa que a gente também deve agradecer o emprego, deve agradecer a família, deve agradecer as reuniões, e ele deixa bem claro, tudo que a gente for fazer em nome de Cristo, a gente deve orar ao Pai em nome dele, de Cristo, para que o nosso Pai consagre a nossa ação para a nossa alma. Então a gente deve sempre agradecer por todas as bênçãos, como diz aquele hino, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas pela divina mão. Conta uma a uma e verás surpreso quanto Deus já fez. Então, o hábito de agradecer também nos aproxima do Pai Celestial. Correto? Então, a oração ela tem grandes efeitos. O Senhor mesmo fala, que a oração de um justo pode muito em seus feitos. Então, a gente deve sempre orar. Sempre de manhã, quando a gente levanta, antes de dormir, e enfim. E você, deixe aí nos comentários quais são
outras bênçãos que a gente deve orar. E aí vamos para o capítulo 33. Ele disse que Nefe, ele fala que ele não era tão poderoso no escrever quanto era no falar. Aí eu fico imaginando, gente, já pensou um serão tendo Nefe como orador? Ele mesmo fala que ele não era tão forte no escrever. Eu falei, caramba, mas como não? Quantos ensinamentos maravilhosos, profecias e bênçãos e coisas fantásticas foram relatadas nesses dois livros dele, primeiro e segundo Nefe. Mas eu fico imaginando, imagine a gente numa reunião, um serão ou uma conferência e a gente tendo Nefe como orador. Ele se define melhor discursando do que escrevendo. Então, e você? Já parou para pensar nisso? Ter Nefe como orador? Né? O que você acha a respeito disso? E ele, Nefe, mais uma vez ressalta o Espírito Santo. A gente deve sempre ter, ver a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Aí no versículo 3, não dá para deixar falar, ele disse: Mas eu, Nefe, escrevi o que escrevi e considero de grande valor, especialmente para o meu povo, porque oro por eles continuamente durante o dia, e meus olhos molham meu travesseiro durante a noite por causa deles. E clamo a meu Deus com fé, e sei que ele ouvirá o meu clamor. Então, o que podemos aprender desse versículo? Ele, olha o exemplo de amor pelo próximo. Ele orava pelo seu povo continuamente, chegando ao ponto até mesmo de chorar. Ele orava de dia, chorava de noite, chega até de molhar o seu travesseiro. Mas era tão grande o amor que Nefe tinha pelo seu povo que ele orava de verdade, de coração, a favor do seu povo, de seu próximo. E ele escrevia, ele fala, quando ele diz que escreveu coisa de grande valor, ele está falando das escrituras, que as escrituras são de fundamental valor para nós. E as escrituras nos aproximam de verdade do Pai Celestial. Então ele, depois, vários versículos, ele fala aqui que ele tinha caridade, que ele tinha caridade por todos, pelo seu povo e também pelos que não eram de seu povo, que ele queria que a todos chegassem as bênçãos, de poder obedecer o Evangelho e desfrutar das bênçãos para poder ser salvo no reino de Deus. No versículo 10, ele também fala nisso, ele fala a respeito de crer em Cristo. Mais uma vez ele está ressaltando, e a todas as pessoas que acham que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, eu já escutei, mas porque fala em nefitas, porque fala isso, porque fala aquilo, mas aqui a gente pode ver quantas referências são dadas são para Jesus Cristo, a sua missão aqui na terra, seus ensinamentos, seus mandamentos, suas ordenanças. A gente vê como que é falado de Cristo, o como é importante e fundamental a gente poder crer em Cristo, porque somente através dele, sempre vale a pena repetir, que vai vir a salvação e a exaltação. Ele também, no versículo 14, mais uma vez falando das Escrituras, Nefe, ele também está de novo ressaltando sobre a Bíblia. Nós, membros da igreja, acreditamos e seguimos a Bíblia e seus ensinamentos. E também está falando do livro de Mórmon. E ele encerra dizendo, que convida todos a virem a Cristo, para que todos aqueles que receberem aguardem os mandamentos de bom coração, que não neguem, porque ele está convidando todos a virem a Cristo. Nefe já estava vendo que seu tempo aqui na Terra já estava se esgotando, já havia se passado muitos anos desde que ele e sua família haviam saído de Jerusalém. Deixa eu ver aqui. A essa altura já tinha se passado cerca de 40, 50, 55 anos, mas ele viu que ele já estava para morrer
e tal, e já tinha preparado seu irmão Jacó para ser o profeta em seu lugar. Então ele se despediu, desejando que a salvação fosse concedida, chegasse ao alcance de todos os homens, e que todos se iriam para o dia do julgamento no grande tribunal de Cristo. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e deixa seu comentário, que ajuda bastante. Um grande abraço, compartilhe com as suas famílias, seus contatos, suas unidades, e até a próxima. Muito obrigado.